Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. O nosso podcast Batendo o Guizo. Quem é que bate o guizo, Beto Pompeu? Quem é que bate o guizo, Henrique? Cobra. Mas nós estamos falando de Cascavel. Como é que não vamos falar do nome? Batendo o guizo, o veneno da política. Mas o veneno da política, ou o veneno por si só, ele pode ser remédio. O senhor sabe disso. Dependendo e aplicado certinho, é um poderoso medicamento, o tal do veneno. Então, por isso que nós estamos nesse momento aí, agradecendo de modo especial a presença do professor, economista, empresário, historiador, museólogo, bocudo, e aí adjetivações as mais positivas e diversas aqui, nosso querido Beto Pompeu, que hoje consegue a agenda e aqui vem e traz junto, ou é trazido aqui pelo sobrinho, o Henrique Pompeu, que está aqui do lado, vocês estão vendo na câmera aberta, para que nós possamos fazer um programa interessante e voltado aos assuntos do momento. Batendo o guizo, o veneno da política, remete a eleições. E aí eu quero saber, já agradecendo sua presença, Beto, se você recorda da primeira eleição que você participou lá atrás, como eleitor, já que hoje nós estamos aí em décadas para frente, séculos diferentes, e eu quero perguntar para você se a política mudou muito de 60, 70 anos para trás aí. Obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço essa oportunidade de poder dizer alguma coisa sobre a nossa história, e já que o tema é política, hoje estamos num tempo de política, podemos avançar um pouco, sem partidarismo, sem pensar em situações especiais aí. Específicas, no caso, né? Brigas. Específica, é verdade. Específico. Só quer falar num contexto. Mas sobre a história, você indagou sobre a primeira eleição. Claro, o Neves Formigueri foi o primeiro prefeito aqui em 1951, que ele foi eleito, né? Ele, a partir no final do ano de 51, que ele foi eleito. E é uma história até bonita da época. Nós éramos, foi um desmembramento de Cascavel, do município de Foz do Iguaçu. Cascavel era distrito de Foz do Iguaçu, e quando se criou, houve um desmembramento, Cascavel foi criado como município e houve essa primeira eleição. E a história foi bem pesada. Nós apreciamos, eu era moleque naquele tempo, aquela disputa tremenda dele, a eleição, tinha uma série de fatores, aqueles encontros, aquelas churrascadas, enfim, tem história que a gente pode alongar bastante. Mas o fato principal da história toda é que houve uma decisão por um voto. Que foi o Neves Formigueri ganhou do Tarquínio Santos por um voto. Diziam, inclusive, que a legislação estabelecia que, em caso de empate, seria eleito o mais velho. E, no caso, o Tarquínio era mais velho. Então, o Tarquínio... Aí teve mais um detalhe interessante da história. O Tarquínio não votou. O candidato, porque ele estava cuidando de urna por urna, fazendo umas visitas, e como ele tinha direito a votar os candidatos, a legislação naquela época permitia, não sei se agora é assim, os candidatos podiam votar em separado em qualquer urna que estivesse. Havia algumas, então ele deixou por última hora, atende aqui, atende ali, ele foi numa urna perto de casa, dele, lá mais fácil. Quando ele chegou lá, a urna tinha sido encerrada, né, a eleição. Perdeu o horário. Perdeu o horário, mas a situação era tão interessante. Aconteceu isso mesmo, então, né? A gente ouve falar, mas às vezes não acredita. O homem não foi votar e aí perdeu a eleição para ele mesmo. Para ele mas mesmo. Ele seria... Mas deixa eu insistir, como é que era o comportamento do povo naquela época e hoje como é que está? Porque você está acompanhando aí como é que está a preocupação com a política e tal. Naquele tempo a política era do fio do bigode mesmo?
Olha, não eram Porque muitos. tinha bigodudo naquela Só época, você né? ter uma ideia, o número de eleitores, o prefeito foi eleito com 300 e poucos votos, né? 370 votos por hoje são 230 mil, mil, né? É por aí. Imagina, então, o nosso colégio eleitoral... tinha um terceiro candidato, que era o Ramiro Siqueira, que ficou lá em terceiro lugar, que era da UDN, né? Então, um era PTB, outro era PSD, e assim, UDN. A PR, na verdade, o Tarquino. Bom, acontece o seguinte, a soma deles não dava 1.000 votos. A soma dos 3 candidatos, imagine. Então, você elegia um vereador com 30 votos, coisas assim. Então, era um sentimento, um interesse, né? E era uma disputa. Hoje já é diferente, né? O voto, naturalmente, era feito com cédulas. Sim. Então, havia o santinho que se distribuía bastante. Então, Muito bem. Era a forma de votar. E o candidato, claro, eles faziam os seus comícios em determinado lugar, em determinada oficial autorizado e tal. E, é claro, lá se tinha uma série de coisas, tinha música, tinha discurso, tinha churrasco, tinha uma série... Cada um fazia um... claro... Era uma festa. Era uma festa. Era uma festa. O comício era uma festa. Você tem razão. Tinha tiro de vez em quando? Não. Não tinha? Não tinha briga? Não, briga também não. Porque cada um respeitava o outro. Às vezes havia alguns observadores e tal. Porque... Todo mundo vizinho, todo mundo amigo, conhecido, interessante, né? É que o povo ia nos comícios, fosse a favor ou contra aquele candidato. Ia lá aproveitar o churrasco. Aproveitar o churrasco. Aí tem detalhes e mais detalhes sobre esse churrasco. Beto, já voltamos aí para falar com o senhor sobre isso e outros assuntos mais. E agora eu preciso introduzir na conversa aqui o Henrique Pompeu. Mas antes eu quero perguntar também. Eu acho que ali está o Pedro Miquelita do outro lado, hoje entre nós, acompanhando. É nosso amigo, o Pedro Miquelita, nosso assinante e acompanha o nosso podcast. O Carlão Corso também está por aí, né? Se cuidando bastante. Eles devem estar perguntando assim, mas o Beto ainda está aí? É o presidente da Boca Maldita? Eu transmito essa pergunta. Eu sou também cavaleiro da ordem. Mas a ordem, nunca mais. E o presidente sempre o Beto. Acontece que o local de encontro, que era a banca de revistas, do Fiore? Ali no Fiore, ela fechou. Que coisa, a cidade mudou de lugar. Depois também teve uns tempos nós nos encontrávamos na frente a banca do Divozir. Sim, Divozir. Depois a coisa foi esfriando. Os mais velhos foram desaparecendo. Alguns, como nós temos nós temos aí uma forma de contar, ele subiu, né? Sim, subiu. Subiu, então, e vai, claro... Cancelou o CPF também, né? Também. Cancela o CPF. O senhor é um dos remanescentes daquela turma da época aí, né? Muita gente já foi, né? Já partiu. Já vamos falar da reminiscência um pouquinho. Henrique, obrigado pela presença. Você ouvindo aí o Beto falando, dizia sim, concordava com a cabeça e tal, em relação ao que era uma eleição. E você hoje se mete num processo eleitoral de vanguarda, tecnológico, inteligência artificial, né? Veja, onde seria falar nisso naquela época ali. É a sua primeira experiência? Obrigado pela presença aqui. Agradecido, é um prazer estar aqui com vocês, ao lado do Beto, ao lado do senhor. E sim, minha primeira experiência eleitoral é muito diferente do que eu imaginava. Já estou... É mesmo? É muito diferente, é muito... É até engraçado como as pessoas te recebem, como elas te veem. Então, gostei bastante desse primeiro contato. E como o senhor falou, hoje a gente faz música com inteligência artificial. Certo. A gente faz arte com inteligência artificial. A gente trabalha muito mais na rede social até do que na rua. E você acaba tendo bastante mais contato indireto pela rede social. Mas, obviamente, ninguém é de ferro e a gente precisa porque naquela época tinha 1.000 eleitores que votavam. Hoje, se não for de todo mundo, nós vamos ter 200 mil eleitores. Como é que vai fazer churrascada para tanta gente, exatamente, né? E nem pode mesmo fazer churrascada, isso, é mais contato por rede social. E funciona esse contato da rede social? Ainda mais que você que está interagindo com a juventude, o pessoal ali que está entre os seus 16 e 28 anos, mexe demais. Quem que é o Henrique aí? Se apresenta para nós. Henrique Pompeu. Por que quer ser
ser vereador? Henrique Pompeu, ex-servidor público, já fui da área de segurança pública, já trabalhei como policial, professor, design gráfico publicitário e atualmente sou um diretor do evento Jim Roll, que é um evento tecnológico, é o maior evento de tecnologia e cultura de Cascavel e do oeste do Paraná. E nós atendemos cerca de 10 mil participantes em setembro. Daqui 3 semanas, está chegando. Tá chegando. 21 e 22 de setembro, a gente Certo. vai ter um dos maiores eventos que a gente já realizou, com atrações vindos de São Paulo, um youtuber chamado Tio Sam com mais de 2 milhões de seguidores estará conosco, e a gente procura atender cerca ali de 10 mil pessoas, como eu falei, e arrecadar. Onde que faz o A evento? gente faz no Teatro Municipal de Ah, Cascavel. no teatro, que é um local de cultura. Muito né? bom, muito bom. É, Um dos melhores aqui do Oeste, né? E a nossa ideia é fazer um evento muito completo. Jogo, dança, tecnologia, cosplay, que são aquelas Sim. fantasias, dança de K-pop, que é coreana, campeonatos, reunir essa galera, ter uma parte econômica para o pessoal vender, Que bom, ter a hein? parte empresarial e depois também conseguir fazer um atendimento a crianças com autismo, síndrome de Down, ou TEA, né? Sim. Um atendimento especializado. Então a gente tenta ser o evento mais inclusivo e o maior evento de Sim, cultura. e preocupado com situações importantes de hoje. O autismo mesmo Exatamente. é um problema, né? É um desafio um grande. Desafio, um problema desafio. não é. Eu Enfim, já fui professor, é. então eu sei que você tratar uma criança que tem síndrome de Down, ensiná-la, ou com autismo, você tem que ter todo um Não, cuidado tem que ter e uma preparo, né? sensibilidade Tem que ter diferenciada. A gente está aprendendo. Muito bem. O Inclusive seu partido Libras, qual né? que é? Estamos aprendendo a PSDB. PSDB, o seu partido lá, é candidato a prefeito Edgar. Edgar Bueno. E a vice é a Sueli Frade. Sueli Frade. Já estiveram aqui conversando conosco e tal. Já voltamos para saber quais são as suas promessas, que quem sabe faz. Chama bandeiras também, Entendido. para o povo entender se você tem um grau satisfatório de envolvimento com a comunidade. Com certeza. Conhecendo Cascavel, né? Porque isso é muito importante. Beto, você alguma vez quis ser candidato a alguma coisa? Foi para a urna ou não? Não, É? a família toda era político. Né? Meu cunhado foi presidente de partido. Sim. Meus familiares foram sempre... Mas você não foi para a urna. Não, Nunca foi testado na urna. Não. Por quê? Mas por quê? Não, mas político você é. sim. Porque o que é? A política era coisa que da economia, você é contador, política da União Oeste. cultura, você é um museólogo e tal. Tudo é política, homem. Né? Realmente. Mas a gente, de vez em quando, está afiliado até a um partido. Já foi? Já É? foi, claro. Eu fui do PMDB. Ah, na época era o Manda Brasa. Era Manda Brasil, exatamente. MDB, depois PMDB, eu retornou agora. E claro que foi muito importante esse vínculo, porque quando eu assumi um cargo administrativo no Estado, primeiro eu era como professor na Unioeste, fiquei lá 40 anos, aquele vínculo foi muito importante. O governador na época era o Requião, ele me chamou lá, é uma história longa, e me deu toda a cobertura. Ele chamava o senhor como? Ele não chamava Pompeu. Como é que ele chamava? Pimpão. Pimpão. No começo, depois que ele não entendia. Eu lembro disso, em entrevistas e tal, o senhor presente, e ele vai falar, ô Pimpão, vem cá. É isso mesmo. Ele me levaram a Curitiba. Eu fiz parte lá da escolinha do Riquelme. Famosa. A escolinha, a gente fez uma boa. E da escolinha resultou num seminário. Brigou com o Requião alguma vez ou não? Não, ao contrário, ele me protegia. Mas então... Impressionante. Não tem quem não tenha brigado com Não, o ao Requião, contrário. famoso e tal. Foi quando eu conheci ele bom, pessoal. Ele se conhecia como político. Sim. Mas o encontro pessoal foi ali no João do Porão, numa janta e tal, Sim. que ele me chamou. Ele soube que eu estava assumindo temporariamente o hospital. Ele achou que eu deveria ficar lá no hospital e prometeu e deu cobertura total. Hospital HU. Hospital Universitário. 8 anos lá. Diretor. Passou lá com Aí, quer conheci dizer, o o senhor lá. mandato dele, o mandato do sucessor dele, o Pessutti e tal, a gente ficou lá esse tempo todo. Até hoje, tem uma amizade muito boa com o Pessutti. Né? Pessutão, teve aí agora recentemente, no lançamento da campanha do MDB, antes do Fernando Mantovani, que ia ser prefeito, tal, agora é vice.
O Pessutão está bem, o Pessutão, né? Perdeu a esposa, eu acho que recentemente. É verdade, Ele deve sentir muita falta, né? Eles eram muito unidos e tal, mas está bem o nosso Pessutão. Isso é muito bom. Daqui a pouco já voltamos, vamos rememorar mais alguma coisa do passado aí, mas eu lhe pergunto, a juventude hoje interessada em política, temos aqui o Henrique, que está fazendo uma campanha, conversando com o povo e tudo mais. É bom isso ou a turma jovem não tem que ir para a política? A renovação é necessária. Política é coisa de velho. É uma necessidade a renovação. É claro. Os vícios dos nossos antigos precisa ser, né? Colocar de lado, né? Precisa. Viu? Mas não significa que os idosos, os velhos, tenham que ser escamoteados. Não é isso que nós estamos querendo dizer aqui. A experiência deles é muito boa, é muito importante. Você sabe que a administração pública depende de vários fatores. Sim. É a visão administrativa, a parte financeira é importante. Tem que conhecer. Claro, como é que você vai projetar alguma coisa se você não tiver conhecimento? Na área de saúde, na área administrativa, enfim, vários setores. Sim. Como é que se organiza, especificamente Cascavel, né? Isso aqui é um absurdo, no bom sentido, porque, olha, Cascavel tem quase 400 mil habitantes. Quase. Olha essas ruas, tem mais de 200 mil veículos. É uma coisa que precisa ter boa visão administrativa para dar estrutura para isso aí que o senhor quer dizer, né? E o próprio interior, que o senhor não falou ainda, mas eu pergunto, o senhor conheceu o nosso interior de Cascavel ainda lá de perto de Foz para cá, né? Depois foi vindo, surgiram as outras cidades. E mesmo assim nós temos 3.500 quilômetros de estrada no interior, homem. Puxa, esse número eu desconhecia. É, um negócio monstruoso. Nós temos o segundo maior perímetro urbano das cidades do interior do Paraná. Perdemos lá para Londrina. Nossa, então imagina. Gigante. E aí o que acontece? Câmara de Vereadores. O senhor sabe que a Câmara de Vereadores tem importância nisso, ou o senhor acha que não? Claro, o senhor conheceu o vereador bom de briga, bom de trabalho? O senhor conheceu o vereador? Uma administração pública. Vamos falar em nível municipal. Sem a Câmara de Vereadores, o prefeito não pode atuar. Isso faz parte do nosso sistema. Esses três poderes são distintos dentro do Cascavel, que tem as três situações, né? E a Câmara de Vereadores é necessária. E é necessário que exista aqueles a favor e os contra. É necessário a fiscalização e aqueles... E o debate, né? A discussão, o debate sobre as ideias, é necessário, né? Porque eu posso saber alguns detalhes, mas não todos os ângulos daquele problema. Sim. É necessidade. E, claro, é o povo que está sendo representado na Câmara de Vereadores. Henrique, você tem essa ideia? Está preparado para enfrentar, daqui a pouco, questionamentos? Como é que você fala assim, olha, vim para a política, quero fazer isso e aquilo, e aí lhe pergunto, quais são as suas prioridades hoje? Fique à vontade. Eu comecei a entender mais de política quando eu percebi que até no momento que eu ia pedir um patrocínio ou ia falar do meu evento para uma empresa, eu tinha que ser mais polido e a política influenciava direto ou indiretamente em todas as minhas realizações. Foi abrindo um pouco minha mente. Eu ainda tinha uma visão de que a política era algo à parte de tudo. Fui entendendo. Passando por bastante dificuldades para conseguir, para empreender, para crescer em Cascavel, eu percebi que, de fato, você teria que estar mais alinhado politicamente e isso foi abrindo muitas portas. E daí, com o passar do tempo, conhecemos o Edgar Bueno e ficamos ficando mais próximo dele e conseguimos mais portas abertas, mais parceiros, e eu fui entendendo que não era só eu, tinha muitas pessoas jovens, empresários, entre outros empreendimentos que às vezes não conseguiam crescer ou ter acesso ao poder público por falta de uma representação que fale a língua deles e que os escute, primeiro de tudo. Então eu fui percebendo que necessitava de alguém que fizesse a ponte entre o jovem... Havia espaço, então, para isso aí dentro do contexto. Existia um vácuo, uma lacuna ali, que unisse um jovem ao poder público, seja na Câmara ou seja no Executivo. E aí você começou a conversar com os jovens sobre esse tema, e o jovem? Isso. O jovem não gosta muito de política nos dias atuais, né? Exatamente, esse foi o primeiro contato que eu tive, mas depois com uma pequena provocação você vai percebendo, você não gostaria que a sua escola tivesse uma ludoteca lá dentro?
O que é isso? Ludoteca é quando você monta jogos estilo War, entre outros, xadrez, para você trabalhar a educação de forma lúdica, com jogos. Porque se você for fazer uma reforma num colégio, vai custar 1 milhão. Com esse mesmo 1 milhão, você estrutura 50 escolas com ludotecas. Então, com um orçamento igual, você consegue adaptar algo que vai atender muito mais pessoas. Então, você vai fazendo uma provocação ao jovem e ele vai mostrando, não, eu tenho interesse que minha escola seja melhor, tenho interesse que exista mais integração, mais atividades, mais eventos para mim, eu tenho interesse em ter mais voz e ser escutado. Então, eu fui percebendo. Então, naquele primeiro contato, quando você fala política ao jovem, o jovem ele não se interessa. Mas, quando ele começa a entender como eu entendi, como eu demorei para entender, que tudo que você faz na sua vida é política, ele também começa a perceber da necessidade de ter voz e vez nessa conjectura. O que o jovem pede mais? O jovem pede... O que quer o jovem hoje? Eu posso ser sincero que muitos querem atenção, ser ouvidos, as suas propostas, né? Porque muitos ali, como o Colégio CEP, hoje uma moça ela tem um projeto de produção lá na área de robótica que o pessoal não entende, não conhecia. E às vezes ela precisa de um espaço para mostrar isso. Seja um espaço público ou um espaço privado, como é o nosso evento. Não, você tem espaço no nosso evento, vai estar de portas abertas. Então, às vezes, eles querem ser ouvidos, eles querem ter acesso e poder ter um espaço, como a gente está tendo agora para falar com o Beto. Sim, o Beto. Antigo você, o jovem. Então, quem que disse ponte, que não pode dar certo essa mistura? Claro que tem que dar certo. Claro que Cada pode. um no seu espaço e tal, né? Claro que pode. E essa conversa é muito boa. Conseguir entender o Beto e pegar muito da experiência que ele tem para trazer para esse novo cenário de inteligência artificial, de rede social, de comunicação em massa, de WhatsApp, Instagram, porque é aí que o jovem está. Não adianta você ignorar as redes e achar que você vai fazer... A tecnologia não tinha antigamente do jeito que é hoje, né, Beto? Sim, o avanço, né? Falamos de inteligência artificial. Você já estudou isso, já deu uma olhada nisso? Que é o que está aí hoje. Quando você vai no banco ver os negócios, ou um aposentado qualquer e tal, já tem tudo isso na vida do cidadão. Quando vai no mercado, hoje já está assim, nessas correrias todas aí, muda preço, cada vez o preço mais alto, né? Não sei se era tão caro assim, como antigamente. Tem também a moderna tecnologia. Política tem a ver com isso? Política partidária, precisa dar atenção para esse viés também, Roberto? A necessidade de você saber as projeções, principalmente os números sempre indicam a elevação, aqueles índices, né? A necessidade de você utilizar a informática. Não há dúvida. Sem esses números, você não... Você é contador. Sim, contador. Então é número. Claro, o meu é número. Você construiu a sua vida e toca a sua vida com base em números, projeções, percentuais e tal. A matemática, de um modo geral, e nós chamamos a matemática caseira, nós em casa, modestos mortais, temos que saber da matemática mínima, né? Sem dúvida. Mas é braba a matemática. Nós somos dependentes dos números. Em qualquer... Principalmente o que ocorre no momento, o que poderá acontecer amanhã. Veja bem, amanhã e assim os meses e os anos seguintes. Até, veja só que um orçamento público é feito um ano antes do que o próximo prefeito. O exercício. O cara que assumir lá tem que pegar o orçamento que o outro fez. E aí, como é que faz? Não, mas mesmo assim, você mesmo administrando, você estando ali, você tem que fazer este ano o orçamento para vigorar o ano seguinte. Sim. E daí, como é que é? Se você não tem alguns números, umas bases, e cada setor tem um desempenho diferente. Um custo diferente. O custo é diferente. A educação é diferente, a agricultura é diferente. Porque não é só os valores ali presentes. Você tem que saber que aqui depende de uma economia paralela de outro setor que vem para cá. Nós aqui temos várias bases econômicas. Aqui nós temos a base agrícola, nós temos o setor industrial, nós temos o setor comercial, quer dizer, a prestação de serviço. Tudo isso são diferentes os procedimentos. Que convergem para uma coisa só. Sim, porque do que vive o poder público. Veja o FPM, sabe o que é o FPM? Que é aquele tributo que o Fundo de Participação dos Municípios que vem da União, né? FPM. Como é que é construído o FPM? Como é feito o valor? Você acabou de explicar. É a movimentação financeira
que tem na região, no município, gerado por isso. Prestação de serviço, a indústria, a agricultura e tudo mais. Então veja como é complexa a coisa. Dependendo do que você produzir aqui, movimentação e tal, do quinhão que vai para a União, depois vem a volta, que é tudo com base nisso. Então veja a complexidade, né? E aí lhe pergunto, os homens e mulheres têm que estar preparados? Ou pode assim, não, o Beto Pompeu vai ser prefeito da cidade. Não é assim. Não é assim? Como é que é, então? Não é assim. Antigamente, como é que era? Bom, realmente, os partidos já tinham seus líderes. Sempre foi assim. Você se organiza para administrar uma administração pública. Se prepara, no caso, então. o município, você já tem que ter uma estrutura, já um partido político que dê cobertura, que dê condições. Aliás, você tem que pertencer a esse partido. Você tem que conhecer onde você está se metendo, né? Claro, os teus parceiros, porque todos têm seus interesses. Verdade. Não há dúvida. Não adianta você pensar num administrador que é teu concorrente. Aquela história de todo mundo unido para o bem comum vai até ali, né? Não é bem assim. Senão é cada um puxando a brasa para o seu assado, é verdade. Mas nós temos de onde arranjar o recurso para determinadas áreas. Você fala em educação. A educação ele precisa ter uma arrecadação. A saúde. São dois fatores básicos dentro de uma administração. Então, é a saúde e a educação. Você tocou o hospital universitário. Sim, muitos anos. E naquela época precisava de dinheiro, que nem hoje precisa, para o pessoal trabalhar ou não? Ou era mais fácil? Não, acontece o seguinte, a gente tinha uma forma administrativa já organizada, então fazia parte do orçamento, mas o hospital, no meu caso lá, ele já pertencia à Unioeste, né? Ele era universitário. Como hoje também é. Hoje também é. Sim. Não, hoje ele até criaram como se fosse um campus hoje. Sim. Tem uma diferença administrativa. Ele era uma dependência da reitoria. Eu fazia parte da administração maior da reitoria, hoje é feita por eleição, né? Ali não, sempre foi assim. Você teve eleição? A eleição, sempre foi assim. A eleição sempre existiu. Acontece que era uma dependência do município, aliás, do município, da reitoria, o HU. Hoje, recentemente, é uma mudança recente, e ela hoje é um campus. Sim. Tem a identificação de um campus. Mas precisa de dinheiro igual, né, Beto? Não, mas aí é que o recurso tem que vir de fora. Não é? E nós, veja bem, lá não lá é só gastar dinheiro. Não tem como arrecadar, né? Não arrecada. Porque é tudo de graça. Nada. Ninguém paga nada ali, atendimento gratuito. Não tem receita. A receita é mínima ali. Nós temos algumas coisinhas pequeninhas ali, como alguns hóspedes, por exemplo, que se alimentam no restaurante do próprio. Mas é pequenininho. Os valores são bem insignificantes. Se hoje o Ratinho dissesse o Pimpão, vai para o hospital ser diretor lá, será que você iria? Não é por causa da idade e tal. Você ainda está um menino, um piá, mas mudou tudo, né? Mas 8 anos lá já foram bastante. Já foi? Muito bastante. E hoje precisa ter uma disposição maior. Porque eu dava um expediente bom lá. Sim. Não é uma coisa fácil. Hoje o pau é dia e noite lá. Eu sempre fui. Corredores lotados. Mas tinha corredor lotado naquela época lá? Ambulância na porta, cheia de gente. São vários setores interessantes. Quer ver? A gente sempre falando. Nós fazíamos, dávamos uma atenção muito especial ao pronto-socorro. O pronto-socorro sempre foi um lugar de coisas imediatas. Sim. Você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora. Mas não tinha esse monte de quebrado, de acidente, de tal, que hoje tem. Hoje já tinha naquela época.
Entendeu? Porque o trânsito hoje, você acabou de dizer. diferente. Antes não tinha. Antes era carroça, muita também, naquela época lá para trás, né? Não faz tanto tempo assim. Não faz também. tanto tempo, não. Os acidentes eram de outra natureza. Havia esses acidentes também rodoviários, né? Mas eram em pequena escala. É isso que eu quero dizer. Que hoje a coisa ficou mais violenta. Porque o Beto ficou até 2012, né? Então ele pegou essa época aí. 2012 para anos trás. 2000 para frente ele pegou. Perto do que é hoje já era melhorzinho naquela época. Sim, era lá. melhor, sim. Você está preparado para conviver com essas realidades todas aí? O Beto explicou na questão de estrutura, de orçamento e tal. Câmara de Vereadores não tem arrecadação, nem o orçamento da Câmara não é para fazer obras e tudo mais. Você está por dentro disso? Está estudando isso? Sim, aí? já estamos estudando faz Regimento tempo. interno. Regimento, principalmente, o que pode e o que não pode, e principalmente as funções, né, do vereador: fiscalizar, propor, legislar. Apesar de eu ter uma visão bem distinta dessa parte de vereança. Acredito que o vereador ele tem um papel muito mais de unir também pessoas, né? Entre pessoas, empresas, ou até poder público, fazer essa ponte. Um elo de Às vezes, de fato, o ponte. vereador não vai conseguir construir um hospital, o cara não pode falar, eu vou construir uma escola, porque isso não é o trabalho Hoje dele. tem né? emenda impositiva que eles falam, que coisa nunca teve antes. né? É a primeira vez que o vereador pode dispor de um valor para dizer assim, chega lá, eu vou fazer uma reforma. Como é que chama? Essa parte de cima de uma associação de moradores. Vai custar 100 mil, eu vou destinar 100 mil. Hoje já pode. E o prefeito é obrigado a fazer. Antigamente não tinha. Então né? Isso não tinha. E isso é uma coisa que facilita para os vereadores como um todo, né? Ele poder utilizar um pouco dessa verba pública para essas reformas ou para outros segmentos, mas eu acredito que no fim o vereador ele vai ter que ser uma pessoa, principalmente esses mais novos, vão ter que ser uma pessoa mais desenvolta para conseguir contornar de forma que não utilize dinheiro público. Porque vai ser difícil, sempre haverá gastos a mais do que a arrecadação. Então, a prefeitura, em tese, não terá dinheiro para o cara fazer... Administrar Exato, a administração é complexa. Então, acredito que essa ponte entre o vereador, o elo entre as pessoas, entre as empresas, entre até o poder público de forma mais econômica, como até dei um exemplo da ludoteca, é uma forma talvez melhor de se gerenciar um município sem gastar tanto. Ou talvez para projetos de lei de captação de recurso, de ICMS, isenção de imposto de renda, para também ter em caixa formas de você gerenciar alguns setores, como cultura, esporte e assistência social, sem tirar do caixa do município. Henrique, aqui sentam candidatos, homens, mulheres e tal, que vêm aqui, falam e se dão a conhecer. E não tem para ninguém. 99%, eu acho que não se deve nunca dizer 100% e tal, falam nesse tipo de situação. Vou trabalhar e melhorar a saúde, a segurança, a educação, vamos arrumar as creches para o CEMEIS, vamos e tal. Isso é tão fácil assim? Não. Eu vejo na prática mais como empreendedor. Você vai ter um desafio gigantesco, né? Seja o vereador, seja o prefeito que assumir, independente de quem assumir. Porque você não vai ter uma verba, você não tem um orçamento que você possa gerenciar, principalmente o vereador, porque ele vai fazer projeto de lei que pode ser aprovado ou não, e mesmo que aprovado, não quer dizer que vai ser executado em 6 meses, um ano, pode ser que não. Então, eu vejo que a pessoa que assumir, qualquer um dos que assumir, os mais de 20 que estão lá, eles vão ter que ter meios alternativos de conseguir cumprir as próprias promessas, né? Nós temos um segmento aqui de atendimento educacional, inclusão da pessoa com deficiência e empreendedorismo dentro do nosso evento. E eu fui aprendendo que no passar do tempo, através do meio privado e das instituições privadas, empresas, você consegue fazer muito, até com apoio com a própria UniOeste, que nos auxilia como projeto de extensão, que a gente faz realizações de arrecadação de alimentos, fazemos trabalhos com os jovens, trabalho de tirar eles da rua e colocar lá no UniOeste, tanto para estudar quanto para fazer capoeira ou para fazer alguma outra atividade como a dança. Você já vem fazendo isso? Isso. Você é seu grupo aí. Isso, agora no dia 14 vai ter o segundo festival de dança coreana da UniOeste. Então são meios que você, não sendo vereador, consegue. Então, sendo vereador, você pode fazer bem mais, você vai ter mais portas abertas. E eu vejo que é mais ou menos esse o caminho. Não vai ter como a pessoa fazer promessa e executar através do dinheiro público. É muito difícil. Beto, o Henrique fala assim, dá um viés interessante no aspecto de cultura. Você é muito por esse lado aí, né? Você tem um museu em casa? Tem um museu. É cultura.
Sem dúvida. E como é que trata tem isso? um aí? reconhecimento público sobre ele também. Quer dizer, tem vários setores, em nível estadual, nível municipal. Lá no museu. Museu, sim. Fala um pouco do museu aí. Onde que funciona o museu? Se o povo pode ir, no ou é centro. só você e o pessoal? Um São os convidados? Como é que funciona? Bom, foi acumulando primeiro nós, os museólogos, os colecionadores, então, no começo somos chamados de acumuladores. Né? Acumulador, é verdade. Aquele que não tem organização. Ele só tem as coisas. Sim, né? só as Depois é que passa a ser colecionador quando a gente Você começa fala que acumular às vezes pode ser uma doença e tal. Também. Também pode, tem muito caso aí, vai acumulador de vai objetos, acumulando. Não, mas não é o caso. O museu tem organização. Ele precisa ter um cadastro bom, né? a selecionar os diferentes setores. É tão bom você cuidar daquilo. Você precisa ver a alegria que eu tenho quando outras pessoas chegam lá interessadas. Essa semana a gente foi lá, foi incrível a visita. Incrível. Porque não é uma coisa que se vê de um momento para outro, assim, em poucos instantes. Eu quero dar uma olhadinha. Sim. Lá não entra para dar uma olhadinha. Ou vai ficar com lá, tempo. É tempo. Então, são duas coisas, eu brinco com todo mundo. Qual é o acervo que você tem lá? Fala um pouquinho do acervo no museu. Tem o que lá para mostrar? Bom, para começar, todo museu, que eu conheço, e são vários na vida, ele tem a tal de cereja do bolo. Né? Porque se você não vê um museu, o objeto principal na porta. Na entrada. Está escondidão lá atrás. Não, ele está guardado lá. Mas, porque senão as coisas miúdas não tem valor, não são valorizadas. Né? Eu só cito como exemplo, um único exemplo que eu cito lá lá no Louvre, em Paris, tem a famosa Mona Lisa, né? Está lá no fundo. Não está na frente. Você tem que passar por todos. Né? Mas eu vi em outros países. E qual que é a cereja do bolo seu lá? Não é uma só. É mais que outra. Cada setor tem o seu. Por exemplo, vamos ver, numismática. Então, a primeira, é a parte de moeda, de cédulas e tal, do mundo inteiro. Então, é um entretenimento muito bonito, porque as pessoas se interessam. É uma parte que chama atenção, é ver moedas. As moedas mundiais. Mas tem um detalhe que as pessoas desconhecem, que é a numismática, que é a ciência, ela engloba medalhas também. Medalhas comemorativas e tal. Mas tem um setor paralelo que a gente desenvolve, que é a fiduciária. A fiduciária são as cédulas. Não faz parte da numismática, ela está junto. Porque a fiduciária é a cédula do mundo inteiro. Precisa ver a variedade de países, os valores que tem, o tamanho das cédulas. Cada país, o nome dessas moedas, desses valores que tem. Então, isso é bastante. Tem a parte de filatelia que já está em extinção, mas demora bastante. Isso, muitos se entretém nesse setor que é grande e esquece que tem muito mais para ver no museu. Sim. Tem a parte de biblioteca, tem uma parte lá, umas coisas que a gente acumulou de vários setores. Tem na minha profissão, que eu sou contador, precisa ver a quantidade de máquinas de escrever, de calculadoras, computadores antigos, aqueles 370 ou 500. Eu preciso saber. Projetores, mimeógrafos, perdão, álcool, mimeógrafo a tinta, isso tudo tem as variedades. As próprias máquinas de escrever, e tem as portáteis, tem as pequenas, tem as calculadoras, tem aquelas em vários tipos, porque a máquina de escrever, só para citar, tem a antiga que era mecânica, depois veio a elétrica, depois a eletrônica, né? É assim só ali os que gostam dessa área ficam lá. Quem tem alguma coisa antiga e quer
passar para o Beto, como é que faz? É só dar. Só procurar o Beto e já está feito. E como eu ganho coisas, né? Então, mas quer ver uma coisa que tem recebido ultimamente? São celulares, né? Celulares antigos. A quantidade de celulares é impressionante. Aqueles tijolões O tijolão é a estrela do bolo. É a cereja do bolo dos celulares, é o tijolão. Você tem razão, né? Tem antena. Sim. Mas tem outros. Enfim, tem uma variedade. Quer ver uma coisa que da tua área de comunicação? Tem câmeras fotográficas. Câmeras fotográficas. Você vai encontrar joias lá. Sei que tem. Você já viu falar da Rolleiflex? Pois tem lá. Tem a Canon, enfim, tem mais de uma centena de câmeras fotográficas lá. O acervo está com umas 3 mil peças. Você vê o quê? Eu começo a falar. Você tocou no assunto, né? Sim. Pode falar. Então, as câmeras fotográficas. E depois tem a parte. Tem a parte de objetos assim pessoais. Filmadoras e tal. Muito bem. Projetores. Antigamente, o filme, essas câmeras fotográficas todas eram de filmes. O filme você tinha que mandar revelar. Né? E as filmadoras? Sim. Tinham aquelas Super 8. Então você tinha que mandar para Curitiba. E nem vamos falar muito mais, senão vai todo o nosso espaço aí. Viu? Eu só vou lembrar que você foi instrutor de tiro, atirador e tal. Teve lá um stand de tiro, coisa assim. Também. Sim, nós criamos aqui. Vamos falar de arma, né? Nós criamos aqui um clube de tiro, né? Muito bom e tal. E tem umas peças desse uso que são valiosas. Raras no Brasil, inclusive. Teve uma peça, não vou falar qual, levei 40 anos para obter. 40 anos. A gente tem os corretores no Brasil inteiro. E tem a parte das caixinhas fechadas, que o Henrique quer sempre abrir na frente. Não, aquilo lá é só no fim. Faz parte da cereja do bolo. Né? Muito bem. Então, só um adendo, Miguel. Essa parte do museu é incrível, é a cereja do bolo. A gente não vai revelar aqui pra galera. Quem quiser, a gente apresenta, ou eu apresento o Beto junto, para vocês verem tudo isso. São mais de 3 mil peças no acervo e vamos deixar a cereja no bolo escondida para quem quiser ir lá conhecer. Bem. É um favor que você faz a você mesmo, é maravilhoso. Eles chegaram lá às 7 horas, às 19 horas. Saíram à meia-noite. 1 da manhã. Saímos à 1 da manhã essa semana. Quer dizer, claro. Deixa eu avançar aqui e perguntar para o nosso Henrique Pompeu, candidato a vereador pelo PSDB. Falamos de cultura, falamos do modo geral, tecnologia, mas nós temos que falar de educação também, a rede municipal é específica. Você não pode legislar na Câmara para o Estado, nem lá para o ensino superior, nem a rede municipal. Já deu uma olhada? Sim, reclamações e elogios, né? Estrutural muito bom, Cascavel ela está evoluindo demais, as nossas escolas, até eu que estudei no Colégio Adolival Pian, vejo como ele cresceu, como ele virou um colégio grande, mas acho que o mesmo problema que Cascavel tem, outros municípios também têm, que é falta de servidores. Sim. Sempre vai ser servidores profissionalizados e às vezes eles começam a ficar mais capacitados e saem da rede, né? Passam em outros concursos, enfim. Então, uma valorização do servidor é fundamental, não só na educação, na saúde, na segurança, sempre. Dentro da educação, algo um pouco mais puxado para a tecnologia, como você falou, a utilização de inteligência artificial é uma saída muito mais barata, viável e prática até para o ensino, e não adianta você também querer recluir a criança de utilizar, eles já sabem utilizar, nós vamos ter que aprender, os professores, como eu, né, fui professor, aprender a utilizar também a inteligência artificial no ensino, porque vai ser difícil você tirar dos alunos, eles já usam no celular, eles conversam com o chat do WhatsApp, que é a inteligência artificial, então eles já estão acostumados, e principalmente aquelas funções básicas, alimentação de qualidade, uma estruturação, uniforme, isso precisa ser revisto e ser integrado, né? Se possível, como eu falei. Provavelmente vai ser uma gestão bem difícil e com pouco recurso. Então vai ter que ser feito o que é possível e com criatividade, principalmente para você conseguir gerenciar e contornar. Começo do ano que vem serão 33 mil alunos.
33 mil alunos. Hoje já é 31 e pouco, 32. Então vamos ter que, é muita gente, precisaremos né? de criatividade, adaptação e utilização das tecnologias à disposição para baratear boa parte do ensino e não desvalorizar o servidor. Beto, é verdade que no passado nós não tínhamos segurança? Nós tínhamos os pistoleiros aí no meio da rua, resolvendo as pendengas na bala e tal, jagunço aqui. Você viveu essa época aí? Claro. Porque hoje, por exemplo, o Henrique... Isso bem o Piqueri e tal, que era a base deles, né? O Henrique hoje aqui, nós todos, você também, que anda para lá e para cá, se depara com graus de violência aí de uma maneira um pouco mais, assim, escondida, mas muito presente na vida. O pessoal mata e morre aí escandalosamente. Mas como é que era antigamente? Não, é claro, a fama e a notícia negativa, né, com respeito a esse fato. Os jagunços, foi uma situação que durou algumas décadas em Cascavel, no começo da formação de Cascavel. É porque havia a história, principalmente, da posse, porque o governo do Estado era detentor das terras devolutas e ele estava preparando essas terras para vender. Mas, antecipando a essa ocupação, vieram os poceiros. Fazia parte da legislação. Você fazia um rancho, uma casinha lá naquela, e você tinha direito de requerer 100 hectares, ou seja, 40 e poucos alqueires, né? Então, isso... Mas a pessoa vendia também essa propriedade para outro. E assim, mas quando o governo primeiro teve que medir, como é que vai fazer naquele lugar uma propriedade isolada? Ele tem que fazer a gleba toda, a colônia toda, para depois dividir. E toda a área rural precisa de algumas características. A água, principalmente, porque todos têm animais, tem o abastecimento. E a medição foi a topografia desse setor todo demorou bastante, porque era um sertão aqui. Então, o que acontecia? Tinha as pessoas... dentro dos governantes também tinha os grupos que conseguiam a titulação. Mas naquele local lá tinha um morador que era um poceiro. A palavra poceiro era muito... Aí ele precisava tirar aquele poceiro para poder vender o terreno. E aí, como é que ele fazia? Você valia desses... de contratar... Tirava na bala. Contratar... Não, primeiro... Ameaçava? Primeiro tinha o jeitinho. Eu fui jurado muitos anos, então a gente tem muitas histórias de cada detalhe. Mas acontece o seguinte, eles moravam em Cascavel. E não era só o Estado. Aqui nós tínhamos o INCRA, tinha a parte federal, faixa de fronteira, tinha vários setores. Sim. Aqui. Tinha a fundação aqui. A fundação, por exemplo, que era um órgão do Estado, mas era independente da administração do Instituto de Geografia, que é o que controlava a IBGE. Então, eles tinham... esses profissionais, que eram os pistoleiros, eles moravam aqui, tinha um lugar ali no centro, recebiam uma missão, vamos tirar o papel de lá. Tinha os empreiteiros. Eu preciso de alguém para tirar lá naquele lá. Acertava os valores, né? Então, ele ia lá primeiro por bem, né? Olha, nós estamos aqui com essa pena. Eles não eram agressivos, não. Mas ele tinha a condição de força. Não, se precisava, matava, né? Sim. Sumia com o cidadão. Posso contar histórias aí, mais histórias. Mas acontece o seguinte, era em Cascavel e eram sediados principalmente ali no centro, num hotel chamado Mariluz, e tinha ao lado uma churrascaria chamada Churrascaria Maracanã. Essa vocês podem até constar na história de Cascavel, que era o lugar do bang bang. Eles eram uma churrascaria, eles almoçavam ali, comiam, tomavam. E tinha, o povo também tomava seus apetites, jogavam baralho, tinha uma série de coisas. Muito bem. Acontece
que ali havia o desencontro entre eles mesmos. Então, sim, entre eles também. Você não era agredido na rua. Essa história que dizem que aqui era uma terra de bandidos. Não, aqui ninguém era agredido na rua. Você podia andar tranquilamente, né? Era comum ter uma arma meio escondida, mas você não precisava ter. Agora, não se metesse lá. Caía na boca do leão. Não. Lá, quem ia lá tinha que estar preparado. E os encontros só. Eu sei que você. É uma das histórias famosas nossas, aqui em Cascavel, é a churrascaria Maracanã. É o salão, lembra do. A mesma coisa, era uma situação. Em cima tinha um segundo piso, tem uma escada, que de vez em quando alguém rolava lá e tal, tinha uma escada e tal. Tem várias histórias, eu posso contar, muitas, porque a gente presenciou. Eu carreguei muitos feridos, eu carreguei muito defunto ali, sabe? Quer dizer, era a história de Cascavel, mas não a população. Não mexiam. Essa história, Cascavel era um lugar de progresso. Vou perguntar uma coisa para ele, se depois você quiser falar. Agora... Hoje, Henrique, você sai na rua, tem que sair se olhando. Com certeza. Se espiando. Com certeza. E as agressões acontecem. Não certeza. Só fisicamente, mas também, por exemplo, patrimônio. Tem lojista aí na cidade que não tem mais nem coragem nem vontade de ir fazer BO, de tanto que já foi assaltado, a loja, roubado. Sim. Isso aí no dia a dia e tal. O que um vereador tem a ver com isso? O vereador ele precisa, primeiramente, estar alinhado ao prefeito para fortalecer as forças policiais locais, que seria a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela precisa de pelo menos mais 160 homens no momento. Né? Então, temos um concurso agora para 7 servidores, que tem cadastro de reserva, então acaba se nomeando bem mais, mas sempre vai demandar. Ainda mais que Cascavel está crescendo em um ritmo muito acelerado. Então, de novo vem aquela sugestão de que a gente trabalhe com bastante criatividade, que a gente consiga moldar até mesmo a forma de você fazer uma ronda ostensiva. Eu já fui policial, né? Então eu tenho uma... Até a propósito disso que eu estou falando, você tem uma visão. Eu tenho uma visão diferenciada, porque às vezes você consegue alterar a forma sem alterar a escala do servidor, sem demandar mais esforço, sem sobrecarregar o servidor, porque senão ele vai trabalhar desmotivado, ele vai trabalhar sem ânimo nenhum, e você conseguir ainda atender. Mas daí vai bastante da gestão. O vereador ele vai pleitear que hajam mais cargos, que hajam mais concursos, que haja um plano de carreira e seja valorizado aquele servidor. Isso é fundamental. O pessoal fala que segurança é coisa do Estado. Se você deixar só com o Estado ele fica sobrecarregado, porque ele tem centenas de municípios. E da mesma forma que o governo estadual vai precisar fazer concurso para a polícia militar, o Estado não sabe o que está acontecendo lá no interior de Cascavel, lá no fundo do Floresta. Quem sabe o que está acontecendo lá é a prefeitura, são a guarda municipal, vão saber onde é que são os focos, né, de criminalidade. Antigamente tinha a polícia aqui também, né? Tinha os destacamentos, polícia militar, e tinha delegado também, os calça curta, não sei se fez naquela época, né? Como é que era a segurança e hoje a segurança? Não, só para nós fechar, porque o tempo já está estourando lá. Era menor. Claro, a cidade era pequena, mas nós tínhamos um trânsito que era por conta do Estado. Trânsito? Eles que conferiam a carteira de motoristas, eles que multavam. Hoje ainda é, né? Tem também no perímetro urbano, não. Não é, a Polícia Militar tem essa atribuição também. Mas eles não estão ali. Mas hoje tem a Guarda Municipal, essa também é transitária. Municipalizou um pouco lá. De fato, eles tinham bastante trabalho e o efetivo era pequeno. Centralizar a gestão é complicado, centralizar no Estado é complicado. A cidade cresceu, o município, o Estado cresceu na população, no desenvolvimento, mas não acompanhou na estrutura, né? Não acompanhou. Parece que encolheu, tinha mais gente há 60 anos atrás no setor de obras da prefeitura do que hoje. Hoje não tem operador de patrola, sabia disso? Mas para que patrola? Se tudo é asfalto hoje e é pedra. Eu não vejo essa grande necessidade da patrola. Eu entendo disso, porque eu construí muita estrada. Mas
Não precisa, então, o patrulheiro vai lá? Não, em pequena escala, porque a estrada de terra já não tem uma validade como tinha hoje no o pessoal está investindo em pavimentação no interior, né? Perfeitamente. Sim. Nós temos os poliédricos, né? Que já é essencial, como nós tivemos no começo aqui no perímetro urbano. De fato. E a polícia era necessária mais no interior. Tem história de polícia bastante também, Bastante. né, Beto? Tem polícia famosa aí e tal. É. Mas nós não temos mais tempo. Nós Temos temos trânsito, nós precisa temos mesmo. que Vamos encerrar. para uma parte 2, né? Beto, obrigado pela sua presença aqui, gentileza de nos atender. Esse é um programa interessantíssimo, assuntos de história, de formação. Você é a favor de quantos anos tem Cascavel? Tem uma corrente aí do Esperança que diz que o município faz aniversário em dezembro. Aí o Vander Piaia defende que é novembro. Você que estava lá nessa época, quando é que nós fizemos aniversário? Nós somos sempre de novembro, né? Novembro. Novembro, sim. Porque foi quando houve uma lei, dia 14 de novembro, que é é bairro com esse correta. número, né? Com esse nome. 14 de novembro de 1900. Muito bem. Muito bem. É como... nós temos aqui uma diferença. Toledo, que comemora dezembro. Guarani Sul novembro. Assim, foram muitos municípios que foram criados naquela época. Mas não é motivo para brigar também, né? Não. Eu também acho. O pessoal da história, esses historiadores, eles são bem radicais, assim, né? Cada um tem a sua teoria. Eles fazem pesquisa e tal. Mas tudo bem. Obrigado, Beto. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Agradeço a gentileza da sua presença aqui. Eu quero deixar só um recado. Quem tiver gostado de história e objetos antigos, por favor. Fale com o Beto. Fale comigo. Até o Henrique pode ajudar. Pode ajudar ele também. já tem sido um guia bom. E a gente eu estou aprendendo com o mestre aqui, né? Não chego nem perto da desenvoltura e conhecimento que ele tem de vida de museu. Mas a gente já consegue Boca apresentar. Maldita, então... não abre mais. Tá banguela, Boca Maldita. Caiu tudo os Por dentes. enquanto está banguela. Pois Lamentavelmente. Quantos bocudos ainda temos aí? Tem uns quantos ainda, né? Mas 50. um monte já se foi, né? Sim. Que coisa. Mas, beleza. Nosso abraço para eles também, né? Sim. Nosso abraço. Encerra você aí. Muito obrigado, Qual é que é Miguel. o seu partido mesmo? Sou do PSDB. Pode falar à vontade. Que podemos fazer isso. Agradeço por estar aqui. Muito obrigado a essa conversa sensacional. Henrique Pompeu. E estaremos juntos aí para aprender muito sobre a política local e contribuir da melhor forma possível. Então vamos nos colocar à disposição de Cascavel. E obrigado, Miguel e Alberto, por estarem aqui nesse dia maravilhoso. Boa sorte para você na jornada. Obrigado, Jadir, ali do outro lado. Leozinho também na supervisão por aí. Como é o nome do companheiro lá? Thiago, o Thiago lá que faz do evento, do Jim Roll. Do Jim Roll, faz os ajustes todos aí. O Betinho aqui esteve conosco também. Um abraço a vocês. Já voltamos na sequência com mais podcast. Muito obrigado.